Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de AutoCAD 2D. E antes de começar o curso propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, que são elas, tá? Eu sou formado em Engenharia Mecânica, trabalho com AutoCAD desde 1996, mas eu comecei a trabalhar diretamente com AutoCAD mesmo por volta de 2001. Em 1996 eu tive os primeiros contatos, ainda na fase de estudo, e posteriormente comecei a trabalhar com AutoCAD, e desde então ela é uma ferramenta que eu trabalho praticamente que no dia a dia. Claro que ultimamente a gente acaba trabalhando mais com ferramentas de 3D, com Inventor, mas o AutoCAD ele é um grande auxiliar nesses nossos projetos, tá? A consideração inicial que eu gostaria de fazer, essa aí ela é pessoal, tá? Eu moro no interior de São Paulo, divisa com Minas, e moro numa casa que tem cachorro, e eu tenho uma filha de 6 anos. Então, se vocês ouvirem no fundo algum cachorro latindo ou minha filha me chamando, é uma coisa que vai ser comum de acontecer, porque minha filha adora me ver em casa e toda vez que eu estou aqui ela vem e quer conversar, então facinho dela entrar aqui e dar uma interrompida, mas acaba sendo até divertido. E na hora que a gente coloca para gravar, então acontece de tudo, né? Passa o carro do ovo, maritaca, sobe no telhado, enfim, tá? Então essa é uma consideração inicial de cunho pessoal, e eu queria fazer algumas considerações iniciais que seriam relativas à nossa primeira aula, que é com relação ao AutoCAD. Eu vou até abrir o AutoCAD aqui para a gente iniciar. Então a gente já está iniciando a nossa aula, e eu vou fazer então, diferente do combinado, eu vou fazer 2 aulas agora. Eu vou fazer essa aula e logo em seguida eu já libero a segunda aula, que é para a gente começar a trabalhar no AutoCAD. Então vamos lá, vamos abrir o AutoCAD para ver como que é a interface dele, como que é a carinha do AutoCAD, para quem não está acostumado, para quem não tem a vivência do programa. Então vamos ver como que funciona o AutoCAD. Essa versão que a gente vai trabalhar é a versão 2021, porém, eu acredito que eu tenho vídeos mais antigos que eu vou acabar utilizando, e a gente vai ver que esses vídeos estão no AutoCAD 2014 ou 2015 ou 2016 também, não lembro, mas vocês vão perceber que ele é muito semelhante e não tem problema nenhum, tá? Então se tiver algum vídeo mais antigo, quem tiver AutoCAD mais novo pode trabalhar sem problema nenhum, que mudou-se pouca coisa do programa ao longo do tempo. Então ele muda a apresentação dele, muda algumas funções, mas o básico do CAD é sempre o mesmo, tá certo? Então a gente tem aqui no AutoCAD, a gente tem essa tela que seria a tela principal, e a gente sempre precisa abrir um arquivo novo ou abrir um arquivo existente para a gente começar. Então eu vou abrir aqui para a gente começar a falar do AutoCAD. Então ele pode estar tanto em inglês ou em português, mas o sistema de fazer é o mesmo. A gente pode vir aqui em File, New ou Novo, para quem tiver. E essa configuração que ela vem aqui de fábrica, a default, ela já é a correta. Já pode abrir ele aqui no ACAD ISO DWT, que não vai ter problema nenhum. Pode abrir aqui o AutoCAD, então essa é a nossa tela, para trabalhar. O interessante do AutoCAD é o seguinte, quando ele abre um projeto, a não ser que você já abra algum projeto que esteja feito, quando você inicia um projeto novo ou inicia-se o AutoCAD, ele não sabe se você vai desenhar uma peça pequena ou se você vai desenhar, sei lá, um aeroporto. Então ele já abre uma tela que é muito grande. É muito comum das pessoas começarem a desenhar, fazer uma linha e a linha não aparecer, pelo fato de que a sua tela está configurada para se fazer alguma coisa muito grande. Então duas coisas não, são várias coisas que a gente precisa fazer para começar então aqui a trabalhar no AutoCAD. Uma das que eu considero mais importantes é que provavelmente a de vocês, quem instalou o AutoCAD agora e tá trabalhando pela primeira vez, ele não está configurado aqui no AutoCAD clássico. Aonde que eu vim aqui? Vim nessa engrenagenzinha, que são as configurações. Provavelmente ele deve estar aqui, ou 3D Modeling ou Drafting.
Ele deve estar nessa outra configuração aqui, ó. Ele tem uma tela, uma cara que é um pouco diferente. Provavelmente está assim. Dá para trabalhar? Também. Não tem problema nenhum a gente trabalhar dessa forma. É que, como eu venho do AutoCAD mais antigo, eu me habituei a trabalhar no AutoCAD, aqui no AutoCAD clássico. Então eu sempre costumo deixar aqui no AutoCAD clássico, que costuma ser o mais padrão, aonde a gente tem então as ferramentas aqui do lado, mas tanto faz, tá? Isso aí não vai fazer diferença. Se quiserem trabalhar igual o meu, pode colocar aqui no AutoCAD clássico, ou se não, pode ser feito ali pela aquela primeira anotação aqui, que é drafting e annotation, tá? Não vai ter problema nenhum. Eu acho que eu vou até fazer o contrário. Eu acho que eu vou trabalhar igual vocês, então, pra gente falar a mesma língua, tá? Então eu vou mudar o meu e fazer dessa forma para que a gente trabalhe igual. O que a gente precisa fazer agora é definir sempre qual vai ser a unidade que a gente vai trabalhar. Então, existem algumas formas de você acessar pelas ferramentas, mas a que eu costumo fazer, e eu acho a mais simples, e eu acredito que vocês devam seguir esse mesmo padrão, porque agiliza, é a gente digitar. Então ele tem uma linha digitável aqui, ó, que no momento que eu escrevo alguma coisa, ele aparece algumas opções. Eu vou clicar aqui em unidades. Então é units ou unidades para quem está com ele em português. E a gente vai abrir então uma caixinha aqui falando quais são as unidades que vai trabalhar. O meu, como eu já acessei outras vezes, ele está em milímetro. Então olha o que a gente tem de unidade aqui, ó. Tem pé, polegada, milha, milímetro, centímetro, metro, quilômetro, jardas. Existem várias unidades aqui que para cada projeto você vai trabalhar com a unidade que seja específica. No nosso caso, como a gente vai trabalhar mecânico e vai fazer alguma coisa de civil, eu vou sugerir que a gente trabalhe a princípio em milímetro, depois a gente vai passar para metro, mas a gente pode colocar aqui então em milímetro. E uma coisa que eu costumo fazer também é tirar essa quantidade de precisão aqui. Não há necessidade da gente trabalhar com tudo isso. 2 casas depois da vírgula é suficiente. E aqui, ó, a quantidade, qual tipo de ângulo que você vai trabalhar e a precisão do ângulo. Aqui eu não costumo mexer, deixo ele 0. Essa caixinha aqui, essa informação é muito importante. É o que a gente vai ver logo a seguir. Ele mostra aqui, ó, tá vendo que ele tem uma entrada, aliás, uma saída, aonde tem um valor, sinal de menor e um outro valor. E eu vou mostrar para vocês o que isso significa e como que a gente trabalha isso no AutoCAD. Então, a princípio, a gente acertando esses parâmetros aqui de unidade e acertando qual é a visualização que a gente quer do AutoCAD, é suficiente para a gente começar a trabalhar. Vamos lá então vamos para aquela caixinha que eu havia comentado, que é onde a gente vai fazer algumas outras considerações com relação ao programa. Aqui eu posso dar OK e ele já está configurado para que a gente possa trabalhar. Vou mostrar agora para vocês algumas considerações com relação a ângulos e a forma que a gente costuma trabalhar. Tá joia? Vamos lá. Então, vamos lá. Isso daqui é chamado de círculo trigonométrico. Eu acredito que todo mundo já tenha visto, tá? Lembra que a tia falava lá na escolinha, falava de círculo trigonométrico e ângulos. O que a gente precisa prestar atenção com relação ao círculo trigonométrico e ângulos? A gente tem aqui plano cartesiano, onde a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y, e mostra, dependendo da posição que você escolhe, qual vai ser o sentido que eu digo é qual é o valor do parâmetro que a gente vai insertar. Então eu tenho aqui, ó, no sentido do eixo X, eu tenho que é positivo. No sentido do eixo Y, eu também tenho que é positivo. Se eu fizer contrário, imaginando que aqui é o centro, para a esquerda o X é negativo, para baixo o Y também ele é negativo. Então a gente tem que pensar no círculo trigonométrico no sentido anti-horário, contrário do ponteiro do relógio. Então a gente tem
tem aqui, ó, 0 graus, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 e até fechar o círculo completo a 360 ou 0 graus. 360 e 0 graus ele entende da mesma forma. Então a gente precisa entender que toda vez que for colocar um ângulo no AutoCAD, a gente precisa informar qual é o ângulo que essa linha vai formar. E se ela está uma linha que está no primeiro quadrante, ela vai de 0 a 90. Se ela está no segundo quadrante, ela vai de 91 até 180. Se ela está no terceiro quadrante, ela vai de 181 até 270. E assim até completar o círculo. Imaginando que toda vez que você faz uma linha, ele considera esse ponto central aqui como ponto zero. Então isso é muito importante. Uma outra consideração que é muito importante no AutoCAD é que a gente não pode colocar valor numérico com vírgula, porque vírgula mostra a diferença entre plano X e plano Y. Aliás, entre coordenada X e coordenada Y. Quando a gente for colocar qualquer valor numérico no CAD, a gente coloca com ponto. Então é 50.3 e assim sucessivamente. A gente precisa colocar o valor numérico com ponto. Vírgula é só para a gente separar o que está no eixo X ou no eixo Y. Esse PDF ele vai estar junto. Vocês vão poder baixar para estudar e para relembrar alguns conceitos que a gente está falando aqui no CAD. Então o que a gente tem? Ó? A gente fez o primeiro acerto, que é ver qual é a unidade que a gente vai trabalhar. E eu vou mostrar para vocês agora o que significa o orto, o que significa o grid, o que significa o snap mode, o que são os ângulos, e assim a gente encerra essa primeira e já parte para a segunda aula, onde a gente de fato vai começar a desenhar. Então vou voltar aqui para o CAD. Então a gente fez o primeiro acerto, primeira configuração, que foi com relação à unidade que a gente vai trabalhar. Agora vou mostrar para vocês o que significam alguns daqueles parâmetros que eu mostrei. Quando a gente liga o F7, eu vou marcar aqui, ó, F7, mas ele está aqui, ó. F7 são essas linhas de grade. A gente decide se na nossa tela a gente quer ver essa linha de grade ou não. Isso aí é muito pessoal, tá? Tem gente que prefere, tem gente que não. Então é uma coisa que não vai de como você estiver habituado a trabalhar. Então F7 liga e F7 desliga. Vou deixar o meu ligado, que eu costumo trabalhar com ele ligado. Esse Snap Mode aqui, quando a gente liga o Snap Mode, eu preciso dar um zoom bem grande para ver quadradinho por quadradinho. O que vai acontecer? A partir do momento que eu vier aqui e pegar na ferramenta de desenho uma linha, olha lá, o mouse ele só percorre espaços pré-determinados, que são esses quadradinhos. Então eu meio que limitei ele a trabalhar dentro desses quadradinhos, porque eu ativei esse Snap Mode. Se eu desativar, não, eu posso trabalhar livremente. Então eu desaconselho, é uma função que eu não costumo utilizar. Então eu deixo ela desligada para não me dar problema na hora que eu estiver fazendo as minhas linhas. O que a gente tem aqui? O início do nosso plano XY, ou seria exatamente o centro, né? Aqui, se a gente pensar, é o nosso ponto de origem, mas ele entende o ponto de origem onde você começar a clicar. Se eu pegar aqui uma ferramenta de linha e clicar aqui, é a partir daqui que eu tenho o meu ponto de origem. Tá? Eu posso arrastar para os lados, para qualquer lado 360 graus e o tamanho da linha que eu quiser. Isso aqui eu estou fazendo uma linha de forma livre. Eu vou dar um ESC para cancelar. Sempre que a gente dá um ESC, a gente sai do comando. Então eu tenho aqui comando de desenhos, linha, clico, pego a linha, clico e solto. Não pode ficar segurando. E daí você pode arrastar o mouse para onde você quiser. Para desfazer o comando é simplesmente clicar no ESC. O que serve então aquele outro que eu falei, que é o Ortho Mode, que é o F8. F8, posso clicar F8, ele liga o modo Ortho.
Se eu desligar o modo orto, a gente não está com ele habilitado, vamos ver o que ele faz. Peguei aqui o comando de linha, cliquei. Com o comando orto desligado, eu consigo mostrar que a minha linha vai para qualquer lado a 360 graus. A partir do momento que eu clico F8, ele trava 4 posições, em X, em Y, X negativo e Y negativo. Isso aí é muito útil para quando a gente está fazendo alguma coisa que é retangular, quadrada, e que não precisa ficar se preocupando com o ângulo. É sempre ângulo de 0, 90, 180, 270 graus. Então, esse comando aqui de orto, eu ligo e desligo de acordo com a minha necessidade. No momento eu vou desligar, e esses são os comandos básicos de configuração que a gente tem para começar a trabalhar. Então, lembrando que a gente precisa acertar a unidade, ver qual unidade que a gente vai trabalhar, ligar ou desligar o orto, dependendo do que a gente vai fazer, ligar ou desligar o grid, que é o F7, que são aquelas linhas de grade, e esse daqui, o Snap Mode, eu sempre deixo desligado. Como fazer as linhas, eu vou mostrar já no próximo vídeo, para que esse aqui de considerações iniciais não fique muito grande. Eu vou mostrar como que ela é feito, mas algumas linhas a gente precisa digitar. Eu tenho que mostrar para o AutoCAD qual é o comprimento da linha e qual é o ângulo da linha que vai ser utilizada. Isso principalmente quando for ângulo. Aliás, ia falar 45, mas não. Todos os ângulos a gente precisa mostrar para o CAD, falar para ele que vai ser uma linha com tanto de comprimento, e às vezes o comprimento pode passar um pouco para a gente fazer ajuste e informar qual é o ângulo. E isso daqui é muito importante. Círculo trigonométrico é um assunto que vai ser tratado sempre para qualquer desenhista, seja ele em qualquer programa, seja no AutoCAD, seja no Inventor, seja no SolidWorks. A gente pode falar desses assuntos posteriormente, mas a princípio a nossa aula é de AutoCAD. Então é interessante que decore esse círculo trigonométrico ou que tenha ele sempre à vista para não ter problema na hora de fazer os desenhos. Tá certo? O vídeo já se prolongou até um pouco além do que eu gostaria. A gente vai para o próximo, então, onde a gente vai começar de fato a desenhar. Até o próximo vídeo. Obrigado por você estar participando aqui do nosso curso. E aproveitando, gostaria de falar para que, se você tiver a oportunidade de compartilhar o link do curso com mais alguém, falar para as pessoas, curte a página, dá um joinha, me ajuda aí, porque isso aí faz muita diferença para o canal e me estimula também a fazer mais vídeos com mais conteúdos, tá joia? Muito obrigado e até o próximo vídeo.